Já estamos de volta com o seu estilo de vida. Agora nós recebemos a nutricionista Alessandra Alves e ela vai explicar pra gente tudo sobre gorduras, desmistificar algumas coisas que a gente acredita aí através do senso comum e contar algumas coisas pra gente que nós não conhecemos ainda. Bom dia, doutora. Bom dia. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre os benefícios e os malefícios da gordura saturada e da insaturada. Vamos explicar, né? É até interessante a gente ouvir os benefícios da gordura, né? Porque quem imagina que gordura tem benefício? Isso é. Elas são divididas, né? A gordura em saturada e insaturada, né? A saturada, ela está mais relacionada a doenças cardiovasculares, como o doutor falou anteriormente, e as insaturadas, elas são protetoras, elas fazem o efeito contrário que as saturadas fazem. É como se a saturada ela é mais inflamatória e a insaturada ela é uma anti-inflamatória. Quando a gente conversa, quando a gente ouve esse nome, gordura, o que é a gordura? Que é essa famosa palavra que a gente sempre utiliza, a gente sempre diz, por exemplo, ai, tô com uma gordurinha aqui que não sai, tô com uma gordurinha que tá me deixando incomodado. Mas o que é essa gordurinha? Bom, a gordura ela é uma substância de origem animal e vegetal, compostas predominantemente de glicerol e ácidos graxos, e são uma das maiores fontes de energia para o nosso corpo. E o que são os alimentos gordurosos? Bom, os alimentos gordurosos são aqueles alimentos que contêm várias quantidades de gordura em sua composição, de lipídios ou ácidos graxos. Existe mais de um tipo de gordura? A gente já falou sobre a insaturada, sobre a saturada, sobre a boa e a ruim. São só esses dois tipos ou existem outros tipos de gordura? Na verdade, existem 3 tipos de gordura. As naturais, que são a saturada e a insaturada, sendo que a insaturada é dividida em mono e poliinsaturada, e a gordura fabricada, que é a gordura trans. A gente tem alguns alimentos aqui na mesa, né? Daqui a pouco a gente vai conversar em relação a eles, inclusive. Quando a gente conversa sobre rótulo, por exemplo, o que a gente precisa observar nesse rótulo para saber se essa gordura é uma gordura boa, se tem muita gordura ou pouca gordura, se eles estão corretos ou se tem, de repente, um disfarce ali por trás? O doutor estava até falando em relação às porções, né? Que muitas vezes eles utilizam, os fornecedores utilizam as porções muito absurdas e muito menores do que aquilo que nós poderíamos imaginar. Então a gente imagina que 0,02% é a porção de um biscoito, mas na realidade é de meio biscoito. E como a gente faz para não ser enganado por esse rótulo? Bom, sempre dá atenção à quantidade que foi calculado aquele rótulo e olhar a quantidade de mono, de poli e de saturada. E posteriormente olhar a trans. Se por um acaso tem 0 trans, você vai atrás e olha nos ingredientes. E se tiver a hidrogenada, a gordura hidrogenada, ela é a gordura trans. Muitas vezes a indústria ela faz esse jogo, ela põe 0 gordura trans e lá atrás você vê gordura hidrogenada ou parcialmente hidrogenada, que é a mesma coisa. Em relação ao nosso corpo, o nosso corpo realmente precisa de algum tipo de gordura ou de alguma porcentagem, um armazenamento de gordura para sobreviver? Sim. O nosso corpo precisa, um adulto saudável, ele precisa de uma média de 20 a 30% de gordura do seu VD diário, que é as calorias diárias, né? Sendo que até 10% dessa gordura pode ser de gordura saturada e até 2 gramas dessa gordura pode ser de gordura trans. O ideal seria que não existisse a gordura trans, mas como o Ministério da Saúde ele viu a dificuldade de se excluir essa gordura hidrogenada, ele estipulou esse valor de até 2 gramas dia de gordura trans e o resto de poli e monossaturada. Nós temos, inclusive, aqui algumas informações nutricionais em relação a essa questão da porção, em relação, acho que a gente pode até dizer que em relação ao rótulo, né? Sim. E aí diz que a porção é a quantidade média do alimento que deve ser usualmente consumida por pessoas sadias a cada vez que o alimento é consumido, promovendo a alimentação saudável. É até então, digamos que um dever que esse alimento teria, né? Que é proporcionar a alimentação, promover a alimentação saudável através dessa quantidade, dessa porção. Isso. No rótulo ele tem que estar explicando fidedignamente tudo que tem no alimento, né? Em termos energéticos, de vitamina, aqui ó, na informação nutricional. E posteriormente as quantidades dos outros ingredientes no rótulo atrás, ingredientes, onde
O valor aqui, por exemplo, esse daqui, contém leite, gordura, um exemplo, leite, gordura hidrogenada, sal, açúcar. Essa proporção é a quantidade. O primeiro tem mais quantidade, o segundo é o segundo com maior quantidade, etc. O VD é o percentual de valores diários. Geralmente é 2.000 calorias que é calculado os rótulos aqui no Brasil. Em relação a essa medida caseira? A medida caseira que a dona de casa usa, né? Que é uma colher de sopa, que nós transformamos em grama e colocamos por exemplo, uma colher de sopa de 10 a 20 gramas. Nós vamos colocar uma colher de sopa equivalente a 20 gramas e assim vai em todos os alimentos. E é melhor porque a gente acaba humanizando esse processo, né? Isso. Fica muito mais simples da dona de casa mesmo, que não tem, por exemplo, noção. Eu vou contar um segredo pra vocês, gente. Eu não tenho noção nenhuma do que é, por exemplo, 150 gramas. É uma dificuldade pra mim quando vem na receita 150 gramas. Eu tenho que fazer meus cálculos e tudo mais, e às vezes até pedir ajuda pra saber o quanto de, por exemplo, de chocolate que eu tenho que colocar naquela receita. Então, se você humaniza dessa forma, fica muito mais simples, né? A gente consegue identificar mais fácil. Sim, as donas de casa preferem assim. Falem em medidas caseiras. Então, o nosso corpo precisa realmente desse armazenamento de gordura. Sim. A gente ouve muitas vezes dizer que, por exemplo, fizemos dieta, mas você tem que comer de 3 em 3 horas. Por que eu tenho que comer de 3 em 3 horas, doutora? Porque o seu corpo armazena o alimento como gordura. O que significa isso? Assim, na verdade, de 3 em 3 horas é para manter o seu metabolismo ativo, né? E não só de gordura, de proteínas, de carboidratos complexos. O que acontece às vezes é que as pessoas comem uma quantidade a mais do que necessita, né? E o nosso corpo ele tem as primeiras duas vias de armazenamento, que é o glicogênio, que vai para o fígado e para o músculo. Só que essa reserva ela é muito pequena. E o que acontece? O excesso de glicose circulante que está ali sobrando na corrente sanguínea, ele vai ser depositado nas nossas células de gordura, que são os adipócitos. E ali vão se fixando e elas vão inflando conforme vai comendo a alimentação em excesso. No caso, as gorduras, carboidratos e proteínas também. E as famosas gorduras trans? Esse é um problema. A gordura trans, ela é uma gordura que ela não é absorvida pelo nosso corpo. Ela é um óleo vegetal que sofreu uma saturação por hidrogênio, né? E que ele é utilizado na indústria para dar mais palatabilidade nos alimentos, aumentar o tempo de prateleira, dar mais crocância, dar mais sabor. As crianças, doutora, podem comer gordura? Sim, com certeza. As gorduras boas, né? Desde o nascimento, né? Os lactentes com leite da mãe, que é um leite rico em gordura. E depois, com o passar das fases, a criança vai tendo uma necessidade de gorduras, no caso, nos primeiros 12 meses de 40 a 50, depois na idade pré-escolar de 25 a 35% e assim vai, de acordo com a necessidade da criança, que envolve os cálculos, se ela faz atividade física e tudo isso. E quais são as complicações que a gordura pode trazer? A gordura ruim, no caso, e de repente em excesso, pode trazer para o nosso corpo? Bom, a gordura saturada de cadeia longa, o ácido graxo de cadeia longa, ele está muito relacionado à aterosclerose, ele está relacionado ao aumento de colesterol, de triglicerídeos, né? E ele vai se depositando nas artérias com o aumento de HDL, que é o colesterol ruim, ele leva o colesterol para suprir todos os órgãos, e ele diminui o HDL, que seria aquele o contrário, que ele volta levando o que o HDL deixou no caminho, ele volta para trazer para o fígado. Então ele vai se depositando nas artérias. E é muito ruim, tem correlação com AVC, né, e doenças cardiovasculares. Em relação ao nosso metabolismo, é verdade que tem algum tipo de relação com a gordura ou isso é só mito? Não. Nosso metabolismo ele é muito inteligente, né? O nosso metabolismo ele metaboliza os carboidratos em glicose, as proteínas em aminoácidos e os lipídios em ácidos graxos. Então é tudo porcionado. Você tem um valor X por dia para consumir. E quando há equilíbrio, não há risco de ocorrer doenças, e sim benéfico. Então acho que a gente já pode começar a falar sobre os nossos alimentos aqui, né? Acho que a gente pode até começar dizendo se existem alimentos ruins
e alimentos bons aqui nessa mesa ou se todos eles são bons? Sim, existem ruins e bons, né? Esses alimentos aqui, como a bolacha recheada, o chocolate e o famoso macarrãozinho instantâneo, eles têm gordura trans, né? Muitos deles tá lá gordura 0 trans, mas se você for olhar atrás nos ingredientes está lá gordura hidrogenada, que é a mesma coisa. A margarina, ela é totalmente feita de gordura hidrogenada, né? Ela é uma gordura fabricada. Ela é uma gordura altamente maléfica para as nossas artérias, a margarina. Já a manteiga é a gordura animal, gordura saturada. Ela é mais benéfica quando consumida em quantidades adequadas. Então, na realidade, existe essa diferença entre a margarina e a manteiga. Isso. Às vezes a gente acha que é só uma questão de marca ou até uma questão de preço, e na realidade não. Existe mesmo a diferença ali na composição. Sim, a manteiga ela é de origem animal, né, gordura saturada, e a margarina é de origem vegetal. É a fabricação da hidrogenada, ela contém gordura hidrogenada. O macarrão instantâneo a gente nem precisa falar muita coisa, né? É favorito das crianças, faz um sucesso, mas só para começar é frito. Isso, ele é frito, tem um teor de gordura altíssimo e hidrogenada. Tem a saturada, tem um excesso de sódio alarmante, ele não é um alimento que é benéfico, ele só é maléfico. Quando a gente conversa sobre o ovo, é até um pouco polêmico, como o doutor falou até no primeiro bloco. Algumas pessoas acreditam que o ovo seja benéfico em algum sentido e outras pessoas acreditam que não, que ele é maléfico. E o que o ovo é na realidade? Bom, o ovo você tem que ter cuidado, porque em uma gema tem em média de 50 a 250 miligramas de colesterol, né? Então, já tem estudos dizendo que consumir um ovo por dia não tem problema algum. Mas você tem que estar olhando e visualizando o que você come durante o seu dia. Tem que fazer os cálculos, tem que ser tudo individualizado para você consumir seu ovo diariamente, mas que você não consuma tantos alimentos ricos em colesterol no restante do dia. E é interessante também o jeito que a gente faz, né, o preparo desse ovo. Então, na realidade, você vai comer um por dia, mas talvez não seja o ovo frito. Não. O ideal seria o cozido ou o ovo ponchê, que é você ferver uma água e quebrar o ovo dentro, que ele fica muito saboroso e sem nenhum tipo de gordura. Nós temos a participação da Carol do Aleixo, que diz assim: gostaria de saber da doutora se é verdade que tomar um cálice de limão em jejum de manhã cedo limpa o corpo e ajuda na eliminação de gordura. Quando nós acordamos de manhã, a gente vem de um jejum prolongado, né? O nosso corpo ele está com um ambiente ácido e o limão ele alcaliniza. Ao contrário do que as pessoas acham, o limão, quando ele entra no nosso corpo, ele alcaliniza. Então isso é benéfico, sim. Ele ajuda. Nós vamos fazer um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta e aí nós vamos saber quais são os alimentos bons, né? Nós conversamos sobre os ruins, sobre o chocolate, sobre o biscoito, mas calma que ainda tem solução. A gente tem que poder comer alguma coisa, né, doutora? Com certeza. Então, se você quer saber, continua com a gente, que o intervalo é rapidinho e a gente volta já.